A luz suave do ring light iluminava o rosto de Virgínia Fonseca enquanto ela ajustava o celular no tripé improvisado sobre a bancada de mármore branco da cozinha. Era uma terça-feira chuvosa em Goiânia, e o som das gotas batendo contra a janela criava uma atmosfera melancólica que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Às 14h30, horário em que normalmente estaria gravando conteúdo descontraído para suas redes sociais, Virgínia se preparava para algo completamente diferente. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto verificava o ângulo da câmera pela terceira vez. O apartamento luxuoso, com sua decoração moderna em tons de bege e dourado, estava silencioso. As filhas estavam na casa da sogra, e Zé Felipe havia saído de manhã para resolver algumas pendências, como havia dito de forma evasiva antes de partir. Virgínia respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos loiros perfeitamente escovados, um hábito que desenvolvera quando estava nervosa. O espelho de maquiagem ao lado refletia uma mulher de 25 anos que, apesar da fama e do sucesso, carregava nos olhos castanhos uma tristeza que nenhum filtro conseguia disfarçar. "Oi, pessoal", começou ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto iniciava a live no Instagram. Em poucos segundos, centenas de corações vermelhos começaram a aparecer na tela, acompanhados de comentários efusivos de seus seguidores. "Hoje eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa", Virgínia continuou, sua voz começando firme, mas já carregando uma nota de vulnerabilidade. "Vocês sempre me pedem para ser transparente, para mostrar a realidade por trás dos stories bonitos, né?" Os comentários se multiplicavam rapidamente. "Virgínia, você está bem? Onde está o Zé? Você está linda, mas parece triste." Eram algumas das mensagens que rolavam pela tela. O número de visualizadores subia constantemente. 2.000, 5.000, 8.000 pessoas conectadas e crescendo. Ela olhou para o celular que vibrava silenciosamente ao lado, mostrando mais uma chamada perdida de Zé Felipe. Era a 10ª tentativa dele de contatá-la desde que havia saído de casa, mas Virgínia não se sentia pronta para aquela conversa. "Não ainda. Vocês sabem que eu e o Zé... A gente tem uma relação muito intensa, muito verdadeira", ela prosseguiu, brincando nervosamente com a aliança de casamento. "Mas às vezes, as coisas não são tão perfeitas quanto parecem nas redes sociais." A chuva intensificou lá fora, e Virgínia precisou aumentar ligeiramente o tom de voz. O apartamento, que normalmente pulsava com a energia das crianças e a música que Zé Felipe sempre colocava para tocar, agora parecia ecoar cada palavra que ela pronunciava. "Eu sei que vocês notaram que ele não tem aparecido tanto nos meus stories ultimamente", Virgínia admitiu, sua voz começando a falhar. "E eu tentei fingir que estava tudo normal, porque é isso que a gente faz, né? A gente posta só as partes boas da vida." Os comentários agora eram uma mistura de apoio e curiosidade. Muitos seguidores expressavam preocupação genuína, enquanto outros especulavam sobre possíveis problemas no relacionamento. Virgínia podia ver algumas mensagens de ódio também, mas tentou focar nas palavras de carinho que apareciam na tela. Ela se levantou da banqueta da cozinha e caminhou até a janela, ainda carregando o celular. A vista do apartamento mostrava Goiânia cinzenta e molhada, com pessoas correndo sob guarda-chuvas nas ruas movimentadas. A cidade que ela tanto amava parecia refletir exatamente como se sentia por dentro. A verdade é que... Virgínia pausou, engolindo em seco. A verdade é que eu não sei se o Zé ainda quer estar comigo da mesma forma que eu quero estar com ele." As palavras saíram como um sussurro, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo os comentários pareceram diminuir por um momento, como se 12.000 pessoas estivessem prendendo a respiração simultaneamente. Virgínia voltou para a banqueta, apoiando os cotovelos na bancada e o rosto nas mãos. Quando levantou o olhar novamente, seus olhos estavam marejados. Ontem à noite,
A gente teve uma conversa muito difícil, ela continuou, a voz agora visivelmente embargada. E ele me disse algumas coisas que me fizeram questionar se eu realmente conheço o homem com quem me casei. O celular de Virgínia tocou novamente. Zé Felipe insistindo. Desta vez, ela rejeitou a chamada na frente de todos os seguidores. Um gesto que não passou despercebido pelos comentários que explodiram na tela. Ele não para de me ligar, ela explicou, uma lágrima finalmente escorrendo pelo rosto. Mas eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Preciso de um tempo para entender se ainda temos conserto ou se... Virgínia não conseguiu terminar a frase. A emoção que havia estado reprimindo há dias finalmente veio à tona. E ela começou a chorar silenciosamente diante de quase 15.000 pessoas que assistiam em tempo real. A live, que havia começado como um desabafo controlado, estava se transformando em algo muito mais íntimo e vulnerável do que ela havia planejado. E enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto, Virgínia percebeu que não havia mais como voltar atrás. O silêncio que se seguiu às lágrimas de Virgínia foi quebrado apenas pelo som da chuva e pelas notificações constantes do celular. Os comentários na live haviam se tornado uma avalanche de apoio, com milhares de seguidores enviando corações, palavras de encorajamento e compartilhando suas próprias experiências de relacionamento. Força, Virgínia, você merece ser feliz. Estamos aqui por você, eram algumas das mensagens que rolavam pela tela sem parar. O número de visualizadores havia ultrapassado os 20.000, tornando-se uma das lives mais assistidas do mês em seu perfil. Virgínia limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor diante da câmera. Suas bochechas estavam rosadas, os olhos inchados, mas havia algo de libertador em sua expressão, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Desculpem vocês me verem assim, ela disse, a voz ainda trêmula, mas mais firme. Eu sei que não é isso que vocês esperam quando entram na minha live. Vocês esperam a Virgínia animada, falando de maquiagem, de look do dia. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse conversando com cada pessoa individualmente. Mas eu cansei de fingir que minha vida é perfeita. Cansei de postar só as partes bonitas e esconder as dificuldades, porque no final das contas, a gente é tudo ser humano, né? Nesse momento, a porta do apartamento se abriu com um barulho seco. Virgínia olhou na direção da entrada, seu corpo ficando visivelmente tenso. Os passos pesados no piso de madeira anunciavam a chegada de Zé Felipe, que havia usado a chave para entrar depois de tantas ligações não atendidas. Virgínia, cadê você? A voz dele ecoou pelo apartamento, carregada de uma mistura de preocupação e frustração. Virgínia olhou para a câmera com olhos arregalados, como se tivesse sido pega em flagrante. Os comentários explodiram. É o Zé Felipe. Ele chegou. Que tensão! Ela rapidamente gesticulou para que os seguidores ficassem quietos, como se eles pudessem ouvi-la através da tela. Oi, amor, ela respondeu, tentando soar casual, mas sua voz saiu mais aguda que o normal. Estou aqui na cozinha. Os passos se aproximaram, e em poucos segundos, Zé Felipe apareceu na entrada da cozinha. Alto, moreno, vestindo uma regata branca e bermuda jeans, ele parecia ter corrido sob a chuva. Seus cabelos estavam ligeiramente molhados, e sua expressão era de alguém que havia passado horas preocupado. Quando seus olhos se fixaram no celular com a live ativa e no rosto claramente choroso de Virgínia, sua expressão mudou completamente. Sério, Virgínia, você está fazendo live chorando? Ele perguntou, o tom oscilando entre incredulidade e irritação. Você não atendeu nenhuma das minhas ligações e está aqui desabafando para os outros? Virgínia sentiu o sangue subir ao rosto. A situação havia se tornado constrangedora não apenas para elas, mas para os mais de 22.000 seguidores que assistiam ao conflito se desenrolar em tempo real. Zé, por favor, não agora, ela pediu, tentando manter a compostura.
A gente pode conversar depois? Depois? Ele riu, mas não havia humor em sua voz. Virgínia, eu passei a tarde inteira tentando te ligar porque eu estava preocupado. Pensei que tinha acontecido alguma coisa com você ou com as meninas, e você estava aqui fazendo drama para a internet? Os comentários da live se tornaram um caos total. Alguns defendiam Virgínia, outros criticavam Zé Felipe por interromper, e muitos simplesmente expressavam choque por presenciar uma discussão de casal ao vivo. Drama? Virgínia repetiu, sua voz subindo uma oitava. Zé, você me disse ontem à noite que não tem certeza se ainda me ama da mesma forma. Como você espera que eu reaja a isso? O silêncio que se seguiu foi tenso. Zé Felipe olhou para o celular, percebendo que cada palavra estava sendo transmitida ao vivo para milhares de pessoas. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente desconfortável com a situação. Virgínia, pelo amor de Deus, desliga essa live. A gente não pode resolver isso na frente de todo mundo. Por que não? Ela rebateu, ficando de pé. Eles viram nossa vida perfeita durante todos esses anos. Por que não podem ver quando as coisas ficam difíceis? Porque algumas coisas são privadas. Zé Felipe explodiu, sua paciência finalmente se esgotando. Porque não é sobre eles, é sobre nós. A tensão no apartamento era palpável. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro da cozinha moderna, com suas bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração, duas pessoas que se amavam estavam descobrindo que talvez isso não fosse mais suficiente. Virgínia olhou para o celular, vendo os comentários divididos entre apoio e crítica. Alguns seguidores pediam para ela desligar a live e resolver as coisas em particular. Outros incentivavam que ela continuasse sendo transparente. Vocês viram, ela disse para a câmera, ignorando os protestos de Zé Felipe. Não é só sobre postar fotos bonitas e fingir que tudo está perfeito. Às vezes, a vida real é assim, bagunçada, complicada, dolorida. Zé Felipe se aproximou dela, baixando a voz, mas ainda audível para os microfones do celular. Virgínia, por favor, vamos conversar direito, sozinhos. Você sabe que eu te amo, mas a gente precisa resolver isso do jeito certo. Por um momento, a expressão dela se suavizou. Os olhos de Zé Felipe, apesar da irritação, ainda carregavam o amor e a preocupação que ela conhecia tão bem. Talvez ele estivesse certo. Talvez algumas coisas realmente precisassem ser resolvidas em particular. Virgínia olhou uma última vez para a câmera, para os milhares de rostos virtuais que a acompanhavam naquele momento de vulnerabilidade total. Ai, gente, eu preciso desligar agora. Obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens. Vocês são incríveis. E eu prometo que vou conversar com vocês em breve sobre tudo isso. Sua mão se aproximou da tela para encerrar a transmissão, mas hesitou. Havia algo libertador em ser completamente honesta, em mostrar que sua vida não era o conto de fadas perfeito que as redes sociais sugeriam. E nesse momento de hesitação, com a mão suspensa sobre o celular e Zé Felipe esperando ao lado, Virgínia percebeu que essa decisão definiria não apenas o rumo de seu relacionamento, mas também como ela se relacionaria com seus seguidores dali em diante. Virgínia respirou fundo, sua mão ainda pairada sobre a tela do celular. Os comentários continuavam surgindo numa velocidade alucinante. Coraçõezinhos, palavras de apoio, curiosidade, alguns críticos. Mais de 25.000 pessoas aguardavam sua decisão, e ela podia sentir o peso de cada olhar virtual sobre si. Sabe de uma coisa? Ela disse finalmente, afastando a mão da tela e olhando diretamente para Zé Felipe. Não vou desligar. O rosto dele se contraiu numa expressão de descrença total. Virgínia. Não, Zé Felipe. Durante 3 anos, eu fingi que nossa vida era perfeita para essas pessoas. Postei foto de café da manhã romântico no dia seguinte às nossas brigas. Fiz stories felizes quando eu estava chorando no banheiro. Cansei. Ela se virou novamente para a câmera,
seus olhos ainda vermelhos, mas com uma determinação nova brilhando neles. Gente, vocês querem saber a verdade sobre relacionamento de influencer? Sobre como é ter que fingir que está tudo bem o tempo todo? Então vou contar. Zé Felipe passou a mão pelos cabelos molhados, visivelmente frustrado. Virgínia, pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo. Pensa nas meninas, na nossa família. Estou pensando sim, ela rebateu, a voz mais firme do que estivera o dia todo. Estou pensando que nossas filhas vão crescer achando que relacionamento é essa farsa que a gente vive nas redes sociais. Estou pensando que elas merecem ver pais que são honestos sobre seus sentimentos. Os comentários haviam se tornado um campo de batalha virtual. Parte dos seguidores apoiava a transparência de Virgínia, enquanto outros a criticavam por expor problemas íntimos. Ela está certa em ser honesta. Isso é muito particular. Força, Virgínia. Coitado do Zé Felipe, se misturavam na tela. Virgínia se sentou novamente na banqueta, posicionando o celular de forma que tanto ela quanto Zé Felipe ficassem visíveis na transmissão. Ele permanecia de pé, claramente desconfortável, mas não saiu do enquadramento. Ontem à noite, ela começou, dirigindo-se diretamente aos seguidores, como se estivesse contando para amigas íntimas. O Zé chegou em casa depois de um show em Brasília. Eu tinha preparado um jantar especial. Tinha deixado as meninas na casa da minha mãe para a gente ter uma noite romântica. Zé Felipe suspirou pesadamente, mas não a interrompeu. Havia algo na postura dele que sugeria resignação, como se soubesse que não conseguiria impedir aquele momento de verdade. Mas, quando ele chegou, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Sabe quando você conhece uma pessoa há anos e consegue sentir que alguma coisa mudou? Era isso. Virgínia pausou, olhando para o marido. Mesmo irritado, mesmo contrariado, ela ainda podia ver o homem por quem se apaixonara, mas havia algo nos olhos dele, uma distância que não existia antes. Aí eu perguntei: amor, você ainda me ama? Ela continuou, sua voz começando a tremer novamente. E vocês sabem o que ele respondeu? O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Até mesmo o som da chuva parecia ter diminuído, como se a natureza também estivesse esperando pela resposta. Ele disse: Virgínia, eu te amo, mas não sei se é do mesmo jeito que antes. Não sei se é o suficiente. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi imenso. Os comentários explodiram novamente, mas desta vez com mais mensagens de apoio e empatia. Muitas seguidoras compartilhavam experiências similares, criando uma onda de solidariedade feminina. Zé Felipe finalmente se moveu, aproximando-se da bancada e apoiando as mãos sobre o mármore frio. Virgínia, você está tirando isso de contexto. Não foi bem assim que eu falei. Então como foi? Ela perguntou, virando-se para ele com os olhos cheios de lágrimas. Me explica, Zé. Explica para mim e para eles como foi. Ele olhou para a câmera, depois para ela, claramente em conflito interno. Durante quase 1 minuto, o único som no apartamento foi o tic-tac do relógio da parede e o burburinho distante do trânsito lá fora. Ele começou, passando a mão pelo rosto. Eu falei que às vezes sinto que a gente perdeu a espontaneidade, que tudo na nossa vida virou conteúdo, virou performance. Que eu não sei mais quando você está sendo você mesma ou quando está sendo a Virgínia influenciadora. Virgínia piscou rapidamente, surpresa com a honestidade dele. Não era isso que esperava ouvir. E eu falei. Ele continuou, agora olhando diretamente para ela, que eu sinto saudade da menina que conheci em Goiânia, que ria das minhas piadas ruins e que não se importava em ficar de pijama o dia inteiro comigo assistindo filme. A atmosfera na cozinha mudou completamente. A raiva que permeava o ar deu lugar a algo mais profundo, uma tristeza compartilhada, um luto por algo que talvez tivessem perdido no meio do caminho. Mas Virgínia disse suavemente, essa menina ainda existe. Ela só...
Ela só aprendeu a dividir a vida dela com outras pessoas. Aprendeu que podia inspirar outras mulheres sendo honesta sobre suas lutas. Como agora? Ele perguntou, gesticulando para o celular. Como agora? Ela confirmou. Os comentários haviam se tornado mais reflexivos. Muitas pessoas compartilhavam suas próprias experiências sobre como as redes sociais afetavam seus relacionamentos, criando um diálogo profundo sobre autenticidade e performance na era digital. Gente, Virginia se dirigiu novamente à câmera. Vocês estão vendo que amor não é só foto bonitinha no Instagram. Amor é ter conversas difíceis. É questionar, é crescer junto, é às vezes descobrir que vocês mudaram e precisam se conhecer de novo. Zé Felipe a observava falar, e algo em sua expressão começou a se suavizar. Era como se ele estivesse vendo, pela primeira vez em muito tempo, a mulher real por trás da persona pública. E sabe o que mais? Virginia continuou, agora olhando diretamente para ele. Eu também sinto saudade de nós dois antes de tudo isso. Sinto saudade de quando a gente podia brigar, fazer as pazes e não precisar explicar para ninguém. Sinto saudade de quando nossos momentos íntimos eram só nossos. Então, por que está fazendo isso? Ele perguntou, mas sua voz não carregava mais irritação, apenas curiosidade genuína. Virginia sorriu pela primeira vez durante toda a transmissão, um sorriso pequenininho e triste. De porque eu preciso que você saiba que, mesmo com toda essa loucura das redes sociais, mesmo com toda essa pressão de ser perfeita o tempo todo, eu ainda sou aquela menina de Goiânia, e ela te ama de verdade, sem filtro, sem edição, sem roteiro. O momento foi interrompido pelo som de uma chave na porta. As duas filhas do casal haviam retornado com a avó, suas vozes infantis ecoando pelo corredor. Mamãe, papai, gritaram em coro, correndo em direção à cozinha. Virginia olhou para o celular, depois para Zé Felipe, depois para a direção de onde vinham as vozes das crianças. Era hora de tomar uma decisão definitiva sobre como terminaria aquela live que havia mudado tudo. O som das risadas infantis se aproximando fez Virginia reagir instintivamente. Em um movimento rápido, ela pegou o celular e o virou, deixando apenas a bancada de mármore visível na transmissão. Gente, as meninas chegaram, ela explicou rapidamente para os seguidores. Vou deixar o celular assim para preservar elas, tá? Era uma decisão que mostrava, mesmo no meio de toda a vulnerabilidade e transparência, Virginia ainda tinha limites claros sobre o que expor e o que proteger. As mais de 28 mil pessoas assistindo pareceram compreender e respeitar a escolha. Mamãe, por que você está chorando? A voz de Maria Alice, de 4 anos, ecoou pela cozinha. Virginia rapidamente secou o rosto com a manga da blusa. Não estou chorando de amor. Mamãe só estava conversando com o papai sobre coisas de adulto. Papai também estava chorando? Perguntou Maria Flor, a mais velha, com sua perspicacidade característica de criança de 6 anos. Zé Felipe se abaixou para ficar na altura das filhas. Não, princesa. Papai e mamãe só estavam tendo uma conversa importante. Que tal vocês irem brincar no quarto enquanto a gente termina? Mas a vovó disse que era para vir falar com vocês. Maria Alice insistiu. Ela disse que vocês estavam tristes. Virginia e Zé Felipe trocaram um olhar carregado de significado. Mesmo tentando proteger as filhas, as crianças sempre percebiam quando algo não estava bem no ambiente familiar. Sabe o que é, meninas? Virginia disse, se abaixando também para ficar no nível delas. Às vezes os adultos ficam confusos sobre algumas coisas, e aí eles precisam conversar bastante para entender melhor. Não é nada que vocês fizeram, e vocês não precisam se preocupar. Mas vocês vão continuar morando na mesma casa? Maria Flor perguntou, com aquela franqueza brutal que só as crianças possuem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Virginia olhou para Zé Felipe, que estava claramente lutando com as próprias emoções. Era uma pergunta simples, mas que tocava no coração de tudo que estavam discutindo. Claro que sim, amor.
Zé Felipe respondeu finalmente, sua voz carregada de convicção. Papai e mamãe vão sempre ser uma família, não importa o que aconteça. Virgínia sentiu uma lágrima rolar pelo rosto, mas desta vez não era apenas de tristeza. Havia algo de esperançoso na forma como ele havia respondido, algo que sugeria que, apesar de todas as dificuldades, eles ainda tinham uma base sólida. Agora vão brincar, por favor, Virgínia pediu, beijando a testa de cada filha. Daqui a pouco a mamãe vai aí fazer um lanche gostoso para vocês. As meninas correram para o quarto, suas vozes alegres gradualmente se distanciando. Virgínia retomou sua posição na frente da câmera, mas desta vez Zé Felipe se sentou ao lado dela na bancada. Vocês ouviram? Ela disse para os seguidores, sua voz mais suave agora. Para elas, somos uma família, e talvez essa seja a resposta mais importante de todas. Zé Felipe olhou para a câmera pela primeira vez, de forma direta e intencional, durante toda a transmissão. Pessoal, eu sei que vocês acompanham nossa vida há muito tempo, e eu sei que a Virgínia está sendo corajosa em dividir isso com vocês. Ele fez uma pausa, coletando os pensamentos. A verdade é que a gente se perdeu um pouco no meio de tanta exposição. Começamos a viver mais para as câmeras do que para nós mesmos, e isso foi prejudicando nossa conexão real. Virgínia o observava falar, surpresa com sua disposição em ser vulnerável publicamente, algo que sempre foi mais difícil para ele do que para ela. Ceci, mas ouvir a Virgínia falando agora, ele continuou, me lembrou de por que me apaixonei por ela. Não foi pela influenciadora famosa, foi pela menina corajosa que não tem medo de ser verdadeira. Os comentários haviam se transformado completamente. As críticas iniciais deram lugar a mensagens de apoio, histórias pessoais de outros casais que passaram por crises similares e muitos agradecimentos pela honestidade de ambos. A gente vai tentar se reconectar, Virgínia disse, pegando a mão de Zé Felipe sobre a bancada. Vai tentar lembrar como é ser casal antes de ser conteúdo. E pode ser que a gente fale algumas vezes. Pode ser que vocês vejam menos da nossa vida pessoal daqui para frente. E tudo bem se vocês não entenderem, Zé Felipe acrescentou, porque a gente está aprendendo também. Aprendendo que relacionamento não é performance. É trabalho diário, é conversa difícil, é escolher a mesma pessoa todos os dias, mesmo quando ela te irrita. Virgínia sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. É escolher mesmo quando você não tem certeza se ainda ama da mesma forma. Porque o amor muda, evolui, às vezes diminui e às vezes cresce. O importante é não desistir de tentar. A chuva havia parado completamente e pela janela da cozinha, os primeiros raios de sol da tarde começavam a aparecer entre as nuvens, criando um contraste dourado na pele molhada de Goiânia. Obrigada, gente, Virgínia disse, olhando diretamente para a câmera. Obrigada por aguentarem esse desabafo, por dividirem suas próprias histórias, por lembrarem que a gente é humano. Vocês são incríveis. E obrigado por me deixarem fazer parte disso também. Zé Felipe acrescentou. Sei que não foi fácil me ver sendo um idiota no começo. Virgínia riu, uma risada leve que fez com que os comentários se enchessem de corações e mensagens de alívio. Era como se 30.000 pessoas tivessem suspirado de alívio simultaneamente. A gente vai trabalhar nas nossas questões, ela prometeu. Vai fazer terapia de casal, vai tentar encontrar o equilíbrio entre vida pública e privada. E talvez vocês vejam menos selfies perfeitas e mais momentos reais daqui para frente. Mesmo que esses momentos reais incluam brigas, conversas difíceis e lágrimas. Zé Felipe completou. Virgínia olhou para ele, depois para a câmera, depois para a direção do quarto onde suas filhas brincavam alegremente, alheias à revolução emocional que havia acontecido na cozinha. Porque no final das contas, ela disse, vida real é isso. É imperfeita, é complicada, às vezes é dolorida, mas é nossa e vale a pena lutar por ela.
Com um último olhar para os milhares de comentários de apoio que rolavam pela tela, Virgínia finalmente encerrou a transmissão. O apartamento ficou em silêncio por alguns segundos, apenas com o som distante das filhas brincando e o trânsito de Goiânia lá fora. E agora? Zé Felipe perguntou suavemente. E agora a gente vai fazer um lanche para as meninas, Virgínia respondeu, se levantando da bancada. E depois a gente vai conversar. De verdade, sem câmeras, sem pressa, sem medo. Eles se abraçaram ali na cozinha. Um abraço longo e apertado que carregava 3 anos de amor, de luta, de crescimento e de esperança. Não era o final perfeito de um filme romântico, mas era real, era deles. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. Lá fora, Goiânia brilhava sob o sol que emergia depois da tempestade. E no apartamento da família, uma nova história estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde a live que mudou tudo. Virgínia estava sentada na varanda do apartamento, observando o movimento da cidade através do vidro enquanto tomava seu café da manhã. O sol matinal de Goiânia pintava tudo com tons dourados, criando um contraste bonito com as plantas que ela havia começado a cultivar, um hobby novo que descobrira nas últimas semanas. Seu celular vibrou com uma notificação. Mais de 50.000 seguidores novos, desde aquela terça-feira chuvosa. As mensagens privadas eram um mix de apoio, curiosidade sobre como estavam as coisas com Zé Felipe e muitas mulheres compartilhando suas próprias histórias de relacionamento. Bom dia, amor. Zé Felipe apareceu na varanda carregando 2 xícaras de café. Tinha se tornado um ritual deles, café da manhã juntos antes que as meninas acordassem, sem celular, sem pressa. Bom dia, ela sorriu, aceitando a xícara. As meninas ainda estão dormindo? Maria Alice estava se mexendo, mas acho que conseguimos mais uns 20 minutos. Ele se sentou ao lado dela na poltrona de vime que haviam comprado na semana anterior. Era estranho como pequenas mudanças podiam fazer tanta diferença. A poltrona nova, o jardim improvisado, as manhãs sem pressa, tudo fazia parte de um esforço consciente de reconectar com a vida real, longe das câmeras. Como foi a terapia ontem? Virgínia perguntou, mexendo o açúcar no café. Zé Felipe havia começado terapia individual 1 semana após a live, uma decisão que a surpreendeu positivamente. Foi boa. A doutora me fez pensar sobre como eu lido com vulnerabilidade, sobre como é difícil para mim me abrir, mesmo com você. Virgínia assentiu. Eles tinham começado terapia de casal também, e estava sendo um processo revelador para ambos. E o que você descobriu? Que eu sempre tive medo de decepcionar você, ele admitiu, olhando para a cidade lá embaixo. Desde que a gente ficou famoso, eu sentia que precisava ser o marido perfeito da influenciadora perfeita. E quando eu percebi que não conseguia mais sustentar essa imagem, você se afastou, Virgínia completou suavemente. Exato. Ao invés de falar que estava com dificuldades, eu fingi que talvez não te amasse mais. Era a primeira vez que ele verbalizava isso tão claramente. Virgínia sentiu uma pontada no peito, mas também um alívio. A honestidade, por mais dolorosa que fosse, estava se tornando a base da reconstrução deles. Sabe o que é engraçado? Ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Depois daquela live, eu recebi centenas de mensagens de mulheres dizendo que se identificaram. Mulheres casadas, solteiras, mães, jovens. Parece que todo mundo está lutando com essa questão de autenticidade versus imagem perfeita. E você? Como se sente sobre ter exposto nossa crise dessa forma? Virgínia pensou na pergunta. Nas últimas semanas, ela havia refletido muito sobre aquela decisão impulsiva de não desligar a live. Eu me sinto liberta, de certa forma. Liberta da pressão de ser perfeita o tempo todo. Nesse momento, Maria Alice apareceu na varanda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Posso tomar café com vocês? Claro, princesa. Zé Felipe a pegou no colo. Mas primeiro vamos escovar os dentes, né?
Enquanto eles foram ao banheiro, Virgínia olhou para seu celular. Tinha uma live agendada para aquela tarde, a primeira desde o desabafo. Havia prometido aos seguidores que falaria sobre como estavam as coisas e sentia que estava pronta. Mas desta vez seria diferente. Tinha um roteiro mental, limites claros sobre o que compartilhar e o que manter privado. Mais tarde, às 15 horas, Virgínia se posicionou na mesma cozinha onde tudo havia começado. Mas o cenário estava diferente. Havia um vaso com girassóis na bancada. As cortinas estavam abertas, deixando a luz natural entrar, e ela vestia uma blusa confortável, ao invés da roupa mais arrumada que normalmente usava para gravar. "Oi, pessoal!" ela começou, quando quase 10.000 pessoas já estavam assistindo. "Eu sei que vocês estão curiosos para saber como estão as coisas por aqui depois daquele dia." Os comentários começaram a aparecer imediatamente. "Virgínia, como vocês estão? Cadê o Zé Felipe? Você parece mais leve." Primeiro, eu queria agradecer todas as mensagens que recebi. Foram milhares de histórias, de apoio, de mulheres dividindo suas próprias lutas. Foi avassalador, no melhor sentido. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. "E eu queria falar sobre algumas coisas que aprendi nas últimas semanas. A primeira é que vulnerabilidade não é fraqueza. Durante muito tempo, eu achei que mostrar que minha vida não era perfeita ia decepcionar vocês, ia fazer vocês pararem de me seguir." Virgínia riu suavemente. "Mas aconteceu o contrário. Vocês se conectaram comigo de uma forma muito mais profunda quando eu mostrei minha humanidade." Maria Flor apareceu correndo pela cozinha. Parou ao ver a mãe gravando, acenou para a câmera e saiu correndo novamente. Virgínia sorriu genuinamente. "Tum! A segunda coisa que aprendi é sobre limites. Ser autêntica não significa expor tudo. Significa ser honesta sobre o que estou sentindo, sobre minhas lutas, mas ainda proteger as coisas sagradas da minha família." Os comentários mostravam muita curiosidade sobre Zé Felipe, e Virgínia decidiu endereçar isso diretamente. "Sobre o Zé Felipe, muita gente quer saber como a gente está. E a resposta honesta é: estamos trabalhando. Estamos na terapia, estamos tendo conversas difíceis, estamos aprendendo a ser casal de novo antes de ser conteúdo." Nesse momento, como se tivesse sido convocado, Zé Felipe apareceu na cozinha. Mas desta vez, ao invés da tensão daquela terça-feira chuvosa, ele sorriu e acenou para a câmera. "Posso participar?" ele perguntou. "Claro", Virgínia disse, fazendo espaço para ele se sentar ao lado. "Oi, pessoal", Zé Felipe cumprimentou os seguidores. "Eu queria pedir desculpas pelo jeito que reagi naquela live. Eu estava com medo, e quando a gente está com medo, às vezes reage mal. Sua presença transformou completamente a energia da transmissão." Os comentários se encheram de corações e mensagens positivas. "Medo de quê?" Virgínia perguntou, curiosa para ouvir a resposta dele. "Medo de que todo mundo visse que eu não sou o marido perfeito que finjo ser nas redes sociais. Medo de que vocês me julgassem por ter dúvidas sobre meu casamento. Medo de que nossas filhas vissem isso um dia e pensassem que foi culpa delas." Era uma resposta profundamente honesta, e Virgínia sentiu o coração se apertar de emoção. "Mas sabe o que aconteceu?" ele continuou. "As pessoas foram incrivelmente compreensivas. Recebi mensagens de outros homens que passaram por crises similares, de pais que também lutam para equilibrar vida pública e privada." Virgínia olhou para ele com olhos brilhantes. Ver Zé Felipe se abrindo dessa forma, não apenas para ela, mas para milhares de pessoas, era algo que ela não esperava algumas semanas atrás. "A gente ainda está descobrindo como fazer isso funcionar", ela disse para a câmera. "Como ser transparentes sem ser invasivos, como ser reais sem explorar nossas questões pessoais. E provavelmente vamos errar algumas vezes", Zé Felipe acrescentou. "Mas estamos comprometidos em tentar." Virgínia olhou pela janela e viu o mesmo céu azul que havia visto na manhã após aquela live transformadora.
Mas agora, ao invés de incerteza, ela sentia esperança. Gente, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, ela disse, olhando diretamente para a câmera. Relacionamentos são trabalho. Autenticidade é trabalho. Crescimento é trabalho. Mas vale a pena. E às vezes, Zé Felipe complementou, a gente precisa se perder um pouco para se encontrar de novo. Eles encerraram a live com mais de 40 mil visualizadores, centenas de comentários positivos e uma sensação de completude que nenhum dos dois sentia há meses. Enquanto guardavam o celular e se preparavam para o resto do dia com as filhas, Virgínia percebeu que havia encontrado algo que procurava há muito tempo sem saber. A versão dela mesma que conseguia ser pública e privada, vulnerável e forte, influenciadora e mãe, tudo ao mesmo tempo. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia uma contradição impossível de resolver.